te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre, sempre. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Aleluia! Aplauda a presença de Jesus neste lugar. Confiamos no Senhor, amém? São aplausos de confiança ao nosso Deus. Glórias ao Deus que sempre está conosco, mesmo quando a gente vacila, mesmo quando a gente se distrai. Deus sempre está nos orientando. Oh, Jesus. Tem um texto lá no livro de Romanos, uma carta escrita aos Romanos pelo nosso querido irmão Paulo, que diz assim, capítulo 5, não precisa abrir, tá, irmãos? Eu vou ler aqui rapidinho. Versículo 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Um dia nós fomos justificados pela cruz de Cristo, que não tinha o que fazer, a justiça precisava ser feita, e foi feita através do sangue de Cristo. Pois nós fomos, pelo processo, fomos santificados, estamos sendo santificados, depende de nós, buscai a santificação, e um dia nós seremos glorificados, aí nada mais vai nos segurar, nada mais vai nos afligir, seremos glorificados, corpo glorificado, tudo se faz novo, todas as coisas mudam e passam, e nós estaremos eternamente na presença de Deus, celebrando a sua presença. Aleluia, aleluia. Se isso não torna o teu coração diferente, volte domingo que vem, porque é maravilhoso a gente sentir a presença de Deus através dessa palavra tão querida e tão maravilhosa para os nossos corações. Essa é uma canção, mais uma nova para nós aqui, mas que tem uma palavra maravilhosa para fixar nos nossos corações. Acompanhe a letra lá. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória,
de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Oh Deus, obrigado Pai, obrigado Jesus. Vamos cantar desde o começo? Agora declare com certeza, hein? Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, eu sou salvo pela graça. Declare com toda certeza: mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim. Mais uma vez, salvo e somente salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim. Mais uma vez, salvo pela graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus, é dom que vem do céu. Obrigado Jesus, obrigado Senhor. Oh, 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 oh. Somos salvos ou não somos? Aleluia, glória a Deus, amém, um amém com certeza. Sim, eu sou, eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou. Ah não, essa não está no repertório. Não dá vontade de cantar. Acabou, né? Acabou, gente. Acho que me empolguei, pastor, por favor. Fique à vontade. A igreja pode se assentar, meus irmãos. Isso aí. Foi tão bom que parecia que não tinha fim. Igual o céu, né? Irmãos, eu vou chamar as crianças aqui à frente. Com calma, podem vir. E antes de que as crianças saiam, podem ficar aqui, por enquanto, Nós vamos fazer o acampamento das crianças agora no mês de setembro. E sempre quando fazemos acampamento tem sido de fato um tempo de vitória, né? Temos conseguido reunir bastante crianças, entre 50 a 60 crianças. E nós vamos pedir para que as crianças virem para cá, olhem para cá agora. Nós vamos passar um vídeo fazendo a chamada do acampamento. Então, os pais vão assistir, vocês também vão assistir. Esse é um convite do nosso acampamento que vai ser uma grande vitória, em nome de Jesus. Vamos ver o vídeo então.
dar certo. Meu Deus é grande, mais forte que um valentão, mais poderoso que heróis da televisão. É mais alto que uma torre. Ele é vencedor. Ele é vencedor. E quando nós passamos por problemas, só Ele pode vir nos ajudar. Com seu poder, tudo Ele criou. Ó Deus, ó Deus. Ele é grandão e mais forte que qualquer coisa nesse mundo. Ele é grandão e mais forte que qualquer coisa nesse mundo. Ele é grandão e mais forte que qualquer coisa nesse mundo. Meu Deus é grande, mais forte que um valentão, mais poderoso que heróis da televisão. É mais alto que uma torre. Ele é vencedor. Ele é vencedor. E quando nós passamos por problemas, só Ele pode vir nos ajudar. Com seu poder, tudo Ele criou. Ó Deus, ó Deus. Ele é grandão e mais forte que qualquer coisa nesse mundo. Ele é grandão e mais forte que qualquer coisa nesse mundo. Ele é grandão e mais forte que qualquer coisa nesse mundo. Não há um rei tão poderoso assim. Ele é grandão, forte até o fim. Ele é maior que todos os campeões. De uma atividade especial, que o Senhor abençoe as professoras e também ilumine seus pensamentos, que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sair aqui, crianças. Pais, falando sobre o acampamento, se você quiser ajudar no acampamento, por favor, procure a Cirlei. Qualquer ajuda, né? Desde ajudar para lavar os pratos, limpar a cozinha, fazer alguma coisa, né? Olha, estou disposto a fazer alguma coisa. Então, fale com a Cirlei, tá? Sobre a inscrição, as fichas para a inscrição estão com a nossa irmã Raquel. Então, você procura a Raquel para fazer também a sua inscrição, tá bem? Ok? Amém? Ore por este acampamento, tá? Para que muitas crianças conheçam ao Senhor Jesus, em nome dele. Eu vou chamar o Éder à frente, por favor, Éder. O Éder, ele está estudando, né? Terminou o seu curso de teologia. Ele está no momento de licenciatura, tá? É o último ano antes de ser ordenado pastor. E ele, como pastor da nossa igreja, ele tem que cumprir algumas tarefas. Uma das tarefas é pregar em algumas das nossas igrejas do presbitério. Então ele tem pregado nas mais variadas igrejas da nossa região. Então ele está aqui hoje. O Éder, ele ajuda no pastoreio da igreja Manaim, lá
na cidade de Almirante Tamandaré, né? E ele, de fato, tem sido uma bênção nas mãos de Deus ao longo de todo este tempo que ele tem servido ao Senhor. Eu vou deixar ele apresentar a esposa, o filho que está acompanhando. Que Deus o abençoe em nome de Jesus, tá bom? Boa noite, igreja. Estão felizes? Sim. Glória a Deus. Realmente esse tempo de adoração a gente não quer parar, né? A gente quer que se pudesse fazer uma celebração só de adoração ao Senhor, porque é muito bom. Muito bem, eu estive aqui um tempo atrás, na pandemia. Quem se lembra? Quem estava aqui quando eu preguei na pandemia? Olha aí, ó. O pessoal não desviou, tá vendo? Então foi muito bom, glória a Deus. O pessoal está firme aí. Que você possa estar com o coração muito aberto hoje para aquilo que o Senhor quer falar. Muito daquilo que a gente cantou, a gente vai encontrar, ele vai ressoar naquilo que a gente vai compartilhar hoje. Eu tinha um outro texto para compartilhar e Deus essa semana resolveu mudar, e Deus faz essas coisas. E eu me lembro que quando eu estive aqui, lá em 2022, começo do ano de 2022, eu preguei uma série falando sobre... Quem estava aí? Vamos ver. Agora eu peguei, hein? Agora eu peguei. Quem se arrisca? 2 letrinhas. Não tem outra palavra com 2 letrinhas, né? Fé. Falei sobre fé. E buscando a presença de Deus, olha só que interessante. Lá em 2022 eu preguei em cima de um texto bem conhecido que está em Hebreus. Que texto eu vou pregar hoje? Hebreus. Eu olhei e não foi combinado. Eu estava buscando de Deus e Deus me trouxe esse texto. E, enfim, nós vamos falar sobre promessas. Eu tenho uma promessa. Você tem uma promessa de Deus? Tem uma promessa de Deus? Tem vivido as promessas de Deus? Você vai sair daqui hoje glorificando ainda mais por tudo aquilo que a gente vai ler a respeito das promessas do Senhor para as nossas vidas. E o texto de hoje deverá ser passado ali, mas se quiser abrir a tua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, a partir do verso 13. Eu não apresentei minha esposa, né? Mas nem precisa, né? Priscila, minha esposa. Pedro, meu primogênito. O Andrezinho, já saiu. Minha família linda, que está comigo hoje. Muito bem, Hebreus 6, a partir do verso 13, diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhe é superior. E o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Promessa. Quem já recebeu uma promessa? E aqui eu estou falando não só a promessa de Deus, mas uma promessa. Alguém já prometeu algo para você? Todo mundo já passou por isso, né? Promessas. E nós temos de Deus promessas na Bíblia, inúmeras promessas. E é interessante que hoje eu não vou pregar sozinho. Olha só. Vários pregadores estão espalhados aqui hoje e eles vão me ajudar na mensagem
dessa noite. No texto que nós lemos, ele revela que o Senhor, ele é fiel para cumprir e ele não muda de ideia, ele não muda naquilo que ele diz. Ele cumpre todas as suas promessas. O autor, ele faz menção aqui da promessa de Abraão, e todos se lembram da história de Abraão. Eu preguei no ano passado a respeito disso, falando de Abraão. E imagina, né? Já idoso, você vai ser pai de uma grande nação, e o filho não vem. E o texto fala que ele, depois de esperar com paciência, ele obteve a promessa. Há inúmeros pontos importantes que nós podemos levantar aqui a respeito das promessas de Deus para nós. Mas hoje eu queria abordar 3 pontos bem importantes a respeito das promessas que a gente encontra na palavra de Deus. E o primeiro deles é que esses 3 pontos são: nós temos na Bíblia promessas de Deus que já se cumpriram. Nós temos na Bíblia promessas de Deus que estão se cumprindo. E existem promessas na Bíblia que irão se cumprir. E é sobre esses 3 pontos que nós vamos trabalhar hoje. Promessas que já se cumpriram, promessas que estão se cumprindo e aquelas que virão a se cumprir. E nesse primeiro ponto a gente vai falar daquelas que já se cumpriram. Nós precisamos exercitar a fé e crer naquilo que foi dito. Então, os meus pregadores auxiliares estão aqui, não precisa vir aqui na frente, tá? Mas aí do seu lugar, eles vão ler alguns textos que eu já passei para eles, tá? Então, só para eles se situarem aí, é o pessoalzinho amarelo, tá? Beleza? Então, o pessoalzinho verde aí, fica tranquilo, daqui a pouquinho. Então, o irmão ou a irmã que está com Isaías 9, 6 e 7, lê para a gente bem alto aí. Isso, promessa do Messias. Essa promessa já se cumpriu? Sim ou não? Tem alguém com dúvida ainda? Não? Depois conversa com o pastor aqui, se alguém tem dúvida. Uma promessa que já se cumpriu. Quem está com o texto de Isaías 53, verso 4 e 5? Isaías 53, versos 4 e 5. Promessa do quê? Da morte. Cumpriu-se essa promessa? Alguém tem dúvida? Não? Junta com quem teve dúvida da outra. Ok, e o último texto aqui dessa série, então, Atos 1, do 4 ao 5. 4 e 5. Promessa da descida do Espírito Santo. Se cumpriu essa promessa? Pentecostes. Bem claro, né? Muito bem, pessoal, daqui a pouquinho o restante vai participar. São promessas que, imagina hoje, nós temos essa referência, né, dos nossos antepassados, mas imagina essa promessa lá atrás, e principalmente aqui, nos textos que foram lidos aqui de Isaías, elas
foram ditas muito antes da concretização. Muito antes da concretização. Promessas que iriam se cumprir. E a grande lição para nós é: será que, se nós estivéssemos naquela época, nós creríamos nessas promessas? Imagina você receber a promessa do Messias. Um dia virá um Messias, ele vai nascer. Depois vem uma outra, ele nem nasceu ainda, já vem uma outra promessa dizendo assim: ele vai sofrer e ele vai morrer por você. Promessas ditas muito antes. Será que nós creríamos nessas promessas? Como será que nós reagiríamos diante daquilo que o profeta está falando? Atos aqui, Jesus ele já estava presente, ele já tinha nascido, ele já tinha sofrido, ou seja, ele já cumpriu as outras duas promessas anteriores e de repente ele está aqui e ele está lançando mais uma. Permaneçam onde vocês estão, porque algum dia desses aí, virá o Espírito Santo sobre vocês. Por enquanto, fiquem quietinhos aí. Jesus lança então uma nova promessa. E os discípulos então que já viram, eu acredito, isso aqui é o Éder falando, ok? Eu acredito que aqui foi muito mais fácil para os discípulos crerem na promessa do que os anteriores, né? Porque o tanto que eles viveram com Jesus, o tanto que eles viram em Jesus, o tanto que eles estavam com Jesus ressuscitado. Então eu acredito que para eles foi mais fácil. Não, realmente, se Jesus falou, vai acontecer daqui a uns dias. Você tem fé nas promessas da palavra de Deus? Diante disso, lendo e vendo aquilo que o profeta Isaías traz, e de repente você consegue ler um pouco mais para frente que isso tomou forma e aconteceu. Nós precisamos crer e nós precisamos exercitar a nossa fé e crer naquilo que foi dito. Essas então são promessas que se cumpriram, que estão na palavra de Deus e se cumpriram. E na vida da gente nós recebemos promessas também. Eu não sei quantos dos irmãos, das irmãs aqui já receberam promessas específicas. Nós temos promessas na Bíblia que é para todo mundo. Mas na nossa caminhada cristã, muitas vezes recebemos promessas específicas. E eu vivi algo semelhante. Inclusive ontem eu conversei com os meus pais a respeito disso. Os meus pais, minha mãe, quando estava grávida de mim, no ventre dela, eles profetizaram sobre a minha vida. E eles disseram, aliás, eles fizeram, nós somos em 3 irmãos, eles fizeram sobre os 3. Mas eles profetizaram no ventre e falaram assim, ele vai servir a Deus. Os meus filhos vão servir a Deus, vão levar a palavra de Deus. E sabe o que é curioso? Eu nunca soube disso. Sabe quando que eu fiquei sabendo disso? No dia da minha formatura. No dia da minha formatura, quando eu saí, o meu pai revela isso para mim, ele manda um áudio emocionado e ele conta isso. E imagina o meu coração, né? Porque uma coisa é a gente contar, né? Filho, vou profetizar sobre sua vida, isso, ele já sabe. E ele tem toda uma história que ele vai poder trabalhar e meu pai falou isso, deixa eu trabalhar nessa área aqui. E de repente, no meu caso, eu não sabia disso. Mas a promessa de Deus veio sobre a minha vida e eu caminhei nela, sem saber que era algo que Deus já tinha para mim, desde o ventre materno. Promessas de Deus que elas se cumprem. E por isso que é muito importante para nós, papais, mamães que estão aqui, profetize sobre os seus filhos, profetize sobre a sua família.
Ore pela sua família. Coloque sua família diante de Deus. E a gente está vivendo uns tempos difíceis, né? Para famílias. Ter família hoje tem sido desafiador. O tanto que a gente enxerga e a gente ouve, né? Eu tenho filhos aí no fundamental e eles nos contam coisas da escola que você fica assim, meu Deus. Na minha época não era assim. Vivemos tempos difíceis, mas nós precisamos exercitar a nossa fé e nós precisamos crer em promessas, e a gente vai ver outros textos aqui maravilhosos, e a gente precisa declarar essas promessas na nossa casa, nós precisamos declarar essas promessas dia após dia nos nossos lares, porque o Senhor tem algo muito especial para cada um de nós, e a gente vai ver o motivo dessas promessas. E a gente vai ver o motivo dessas promessas. Viver as promessas de Deus é ver Deus escrevendo as suas próprias histórias. Viver as promessas de Deus na sua vida, na minha vida, viver essas promessas é ver Deus escrevendo a sua história no mundo. E a gente não pode se apartar delas. Muito bem. Segundo ponto, então, a gente vai falar de promessas que estão sendo realizadas, elas estão acontecendo, elas foram ditas, algumas a gente viu anteriormente, né, elas já aconteceram, mas essa, a gente vai ver que existe uma continuidade, ela não acontece e acabou de vez, não, ela acontece continuamente, são promessas lançadas, e agora é o pessoalzinho do verde aí. Quem está com Mateus 6,33? Quem? Todas as coisas vão ser acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Olha a promessa. Se você buscar todas as coisas, e sabe quais são todas as coisas? São todas as coisas. Tudo vai ser acrescentado. É uma promessa que acontece na tua vida e acabou? Não, é uma promessa contínua. Todos os dias vão ser acrescentados. É uma promessa dita que, essa aqui é para a tua caminhada. E nós precisamos crer que eu busco a presença do Senhor e todas as coisas vão ser acrescentadas. Porque o Senhor me ama e Ele tem algo maravilhoso. Como eu falei anteriormente, viver as promessas é ver o Senhor escrevendo a sua história. E à medida que Ele realiza as promessas dEle na tua vida, Ele escreve a tua história, mas escreve a história do reino de Deus. Tiago 1,5. Uau! Então, se você pediu sabedoria para o Senhor hoje, Ele vai te dar e acabou. Aproveita porque não tem mais. Ele já te deu ali o pacotinho, esse é o pacotinho de sabedoria. É isso que o texto diz? Não. Quantos aqui já precisaram de sabedoria para tomar alguma decisão? Quantos precisam de sabedoria hoje? Peça a Deus. Peça a Deus, porque a promessa dele é que Ele vai dar um caminhão de sabedoria para você. Peça a Deus e Ele vai estar contigo. 1 João 1,9. Uau! Quem pediu perdão para Deus essa semana? Você foi perdoado. Você foi perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda injustiça. Toda injustiça. Percebe que são promessas que caminham conosco, são promessas que nós levamos na nossa caminhada, na nossa trajetória.
No dia 23, eu estive pregando ali na Cidade Jardim, e lá eu falei a respeito disso, né, que para Deus seria muito fácil, à medida que o seu povo fosse se convertendo, Ele no estalar de dedos levasse para o céu. Não seria bem fácil? Seria menos trabalho para Deus, né? Fulano lá estava em pecado, tal, se converteu, pum, foi para o céu. Outro ali se converteu, pum, foi para o céu. Olha que maravilha. Deus não ia ter trabalho nenhum. Ia ser muito simples, não é? Olha só, eu acho que eu poderia ser até Deus, né? Brincadeira. Sabe qual que é o detalhe? Deus, Ele tem o final. Só que o que Ele quer fazer em mim e em você é trabalhar no trajeto. É o percurso. Lá no final, Deus já sabe tudo que vai acontecer. E a gente encontra isso na palavra de Deus. Então, por isso que Deus, Ele num estalar de dedos, não te tira daqui quando você se converte. Porque no percurso, Ele precisa fazer muita coisa na tua história. Só que, através da tua vida, Ele vai escrever a história. Lembra que eu falei? Ele vai alcançar outras pessoas. Através da tua vida. Através da minha vida. Por isso que Ele não te tira daqui. Às vezes a gente canta, né? A gente vê muitas pessoas cantando, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E legal, sim, Jesus venha, porque o mundo está caótico, está difícil. Está difícil. Mas eu fico imaginando o Senhor olhando para nós e falando assim, calma aí, que tem mais trabalho para fazer, calma aí. Eu vou, aguenta aí. Mas eu tenho algo para fazer em você e através de você. E nós encontramos as promessas do Senhor. E eu comecei a fazer um exercício, e eu parei porque eu falei, gente, vai acabar o caderno aqui, que eu comecei a escrever todas as promessas de Deus, dessas promessas aqui, que são contínuas na nossa história. Eu comecei a anotar, até acho que eu trouxe aqui, mas eu falei, gente, vai dar muito caderno aqui, porque são muitas promessas de cuidado do Senhor, são muitas promessas dizendo, eu vou estar contigo todos os dias. Eu vou te acompanhar. Então, meu irmão, está difícil, está complicado a caminhada? Existem promessas para você. E nós precisamos fazer esse exercício. Se você não tem muita prática, não sabe encontrar esses versículos, a gente tem o recurso da internet, joga lá promessas de Deus, e começa a anotar essas promessas. Acha lá na internet, pega na tua Bíblia, marca, anota no papel, cola na geladeira, cola na parede, cola no banheiro, quando você acordar e vê, mas espalha na tua casa. Faz esse exercício para você ver quantas promessas de Deus. Você dificilmente vai sair da tua casa mal-humorado, porque você vai olhar as promessas de Deus e vai falar, puxa, eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. O Senhor me acompanha. E nada. E se algo acontecer comigo, é provisão de Deus, porque Ele está escrevendo a história, e nessa escrita da história, Ele fala, filho, vou precisar permitir isso na tua vida, mas é porque eu preciso alcançar outra coisa ali na frente. E existem promessas, e nós precisamos entender que essas promessas acompanham nossa jornada, sempre vão acompanhar, para que a gente possa viver de forma justa, para que a gente possa viver uma vida que o Senhor preparou para nós. Muitas vezes nós deixamos de viver uma vida na plenitude, porque a gente se esquece das promessas do Senhor. A gente se esquece de que o Senhor cuida de nós. A gente deixa de perdoar, como a gente viu no texto aqui de 1 João, porque nos feriram, e você fala, puxa. E daí a gente se esquece lá da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos. Ora, já tinha dado a palavra lá, se você confessar os seus pecados, eu sou fiel e justo para te perdoar. E se eu perdoo você, perdoa teu irmão também.
nós muitas vezes deixamos de viver a plenitude do reino de Deus aqui na terra, porque nós nos esquecemos daquilo que o Senhor deixou para nós e que está em nosso acesso. Nós precisamos guardar as promessas do Senhor. A gente leu no texto aqui de Hebreus que Deus, Ele jurou, e Ele faz um juramento aqui pelo seu nome, né? A gente tem o Fábio aqui, advogado, e quando a gente precisa de tirar uma dúvida jurídica, vamos perguntar para ele, né? Daí a gente pergunta: quem tem dúvida daquilo que ele falou? Poxa, ele é advogado, ele sabe, né? Então, se ele falou, está falado, eu confio, eu conheço ele. E o Senhor aqui, então, Ele lança sobre a sua palavra, porque Ele é um homem, Ele não é como um homem que mente. E o texto fala algo que é muito legal aqui no verso 18. Ele fez isso para que a gente tenha um forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. As promessas de Deus servem para mim e para você, para nós termos esperança no fim. Temos esperança no fim. É para isso que servem as promessas. Às vezes a gente olha assim e a gente fala: puxa, eu tenho a promessa de ganhar um carro. Já viram isso, né? Ah, não, me prometeram que... Meu patrão me prometeu que eu vou ter aumento no fim do ano. São promessas dos homens. E essas promessas, elas podem ou não acontecer, não é verdade? Elas podem ou não acontecer. Mas não são destas promessas que a gente está falando. Nós estamos falando de promessas que falam de um reino eterno. Nós estamos falando de promessas que não se detêm simplesmente nesta vida, neste momento. E sim, as promessas, elas, como a gente leu nesses 3 últimos textos, elas nos acompanham, elas, em toda a trajetória, elas vão estar conosco. Mas não são essas aqui, simplesmente. Existem promessas eternas, que a gente vai ler depois, promessas lá para frente, que o Senhor deixou, e é sobre elas que o Senhor quer que a gente olhe. E essas promessas servem para nos dar esperança. Ah, mas está difícil. Mas ela é uma promessa do meu Deus, para que eu tenha esperança. Tomar posse da esperança. É assim que o texto traz. Quantos aqui já viveram momentos assim de ter uma necessidade suprida por Deus? Quantos já vivenciaram situações assim, de você ver Deus suprindo a tua necessidade aqui, material? Nós muitas vezes. E eu costumo dizer que essa palavra, quando a gente prega aqui, a gente prega primeiro para a gente, né, pastor? A gente está trazendo a palavra para a igreja, mas em primeiro lugar a gente está trazendo a palavra para nós, que estamos aqui. Porque muitas vezes a igreja não sabe o quanto os pastores sofrem e passam por lutas. E Deus vem com uma palavra, como se Deus falasse assim: já que você vai pregar lá para a igreja, eu precisava falar com você, então escuta aí. E a palavra vem para nós. Às vezes a gente fala, né? Se fulano tivesse aqui no culto. Se ele não veio hoje. Se ele tivesse vindo. Mas essa palavra é para mim e para você. As promessas do Senhor são para cada um de nós aqui. E nós precisamos exercitar a nossa fé. A gente já necessitou de sabedoria, a gente já clamou ao Senhor.
Deus tem cumprido. E se nós abríssemos aqui para testemunhos, para que a igreja pudesse falar daquilo que o Senhor tem feito, a gente ia ter uma vigília aqui. Porque Deus tem feito grandes coisas, não tem? Grandes coisas, livramentos, cuidado do Senhor. O terceiro grupo, então, é o grupo das promessas que vão se cumprir. E aqui eu não pedi para ninguém, eu queria abrir aqui num texto de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, verso 51 até o 55. Presta atenção nesse texto. Promessas que vão se cumprir. Eis que eu vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Amém. Glória a Deus. É uma promessa que diz, esse teu corpo mortal, esse teu corpo aí cheio de corrupção, ele vai ser transformado. Esse teu corpo aí que grita pelo pecado, e o nosso corpo grita pelo pecado sim. Para de buscar a presença do Senhor para você ver. Não faça esse teste, por favor. Mas pare de buscar a presença do Senhor para ver o que vai acontecer. Esse corpo grita pelo pecado. Nossa natureza grita. E a promessa aqui é que um dia, esse dia vai chegar, onde nós seremos lavados, transformados. Eu fico imaginando se esse novo corpo, eu vou ser gordinho, eu não sei, mas vai ser um novo corpo. Espero que seja um corpo bem bonito, né? Mas vai ser um corpo santificado, purificado. Promessa do Senhor, uma promessa que ainda não aconteceu, mas nós cremos, porque o Senhor deu a palavra, como a gente leu lá em Hebreus, e essa palavra é para nos dar esperança daquilo que virá. Percebe quando eu falei no início aqui, que essas promessas fazem com que a gente chame a equipe de louvor aqui, vamos cantar mais, gente, vamos cantar mais, porque a minha vontade é só adorar o Senhor, por causa das promessas dEle, por causa daquilo que Ele está falando. Porque o que ele está falando aqui não diz respeito a essa vida, mas a algo vindouro, algo lá na frente, onde a gente lê na palavra de Deus que não vai ter mais choro, não vai ter mais dor. Quantos choraram nesses últimos anos? Quantos sofreram nesses últimos anos? A gente teve a notícia esse final de semana daqueles 3 missionários que faleceram, não sei se a igreja ficou sabendo. Os missionários da Jocum, lá de Campo Grande, estavam fazendo uma viagem e se você olhar as fotos, teu coração rasga, porque você fala, meu Deus, são jovenzinhos, muito novos. Então famílias estão chorando. Mas nós precisamos olhar para as promessas que virão e falar, Senhor, eu me apego nas promessas que me acompanham todos os dias, mas eu não deixo de olhar para as promessas que virão, porque é elas que me dão esperança de dizer adeus a tanto sofrimento, adeus a tanta dor, e falar, Senhor, obrigado porque o Senhor me escolheu.
O outro texto, 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Eu não sei como que isso bate dentro de você. Eu não sei. Mas no meu coração, imaginar que essa eternidade, ela está muito perto. Sabia que ela está tão pertinho da gente? Alguns que têm mais idade estão mais pertinho ainda, né? Mas ela está perto, porque o tempo que nós vivemos nessa terra, ele é muito curtinho, diante da eternidade que o Senhor tem para nós. Novos céus e nova terra. Um momento onde o Senhor vai falar assim, ó, é para isso que eu fiz tudo o que eu fiz. É para esse momento que eu fiz o que eu fiz. E hoje a gente passa por lutas, a gente passa por dificuldades e a gente entende e fala, puxa, tem que ter um motivo maior para tudo isso. E tem. E quando nós estivermos desfrutando de todas as promessas, quando todas as promessas estiverem sido cumpridas, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, eu entendi, Deus, agora eu entendi. É disso que nós precisamos viver. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A Bíblia fala que nós somos embaixadores do reino. Por que Ele não te levou quando você se converteu? Porque você é um embaixador. Quando você se converte, você ganha uma graduação. Agora você é embaixador. E o que o embaixador faz? Ele representa a sua nação numa outra nação. Ou seja, você está aqui, São José dos Pinhais, Paraná, Brasil. Você não é daqui não, querido. Você não é daqui. Você é embaixador do reino de Deus. E a gente não pode esquecer disso de forma nenhuma. Nós não podemos nos esquecer que a nossa vida é outro lugar. E nós aqui, como embaixadores, nós representamos o reino de Deus. E como representantes, nós queremos mostrar para o mundo, olha aqui, ó, lá na minha nação. É assim que se vive. É assim que se vive. Entende por que você está aqui? É assim que se vive. Você é embaixador, embaixadora do reino de Deus. Existe uma promessa sobre mim e sobre você. Talvez Deus tenha algo muito específico para você. Talvez Deus tenha uma promessa muito específica para você. Sim, todas essas promessas aqui são para todos nós. Mas talvez Deus tenha algo muito específico. Aqueles jovens que morreram, existia uma promessa sobre a vida deles. E eles viveram as promessas. E eles viveram. Tenho absoluta certeza que eles não imaginavam que nesse final de semana acabaria o trabalho deles aqui. Como se o Senhor falasse assim, ó, já deu. Alguns anos atrás, nós perdemos um membro da igreja, vítima de câncer. E para mim foi muito penoso, porque ele era o meu braço direito, esquerdo, perna direita, perna esquerda. Era tudo. Ele era... E ele faleceu muito jovem, 30 e poucos anos, vítima de câncer. E sempre vem aquele questionamento, mas por que, Deus? Por quê? E conversando com a família, a gente começou a olhar para trás e ver tudo o que aconteceu. E a gente viu que na história dele, ele não fez grandes coisas.
Ele não teve grandes realizações, não teve grandes ministérios na igreja, mas ele trouxe toda a família para Jesus. Como se o Senhor falasse assim, ó, a tua missão é essa. A hora que cumprir essa missão, pode vir. Chegou, já deu. Essa é a nossa esperança. Diz, Senhor, eu quero cumprir integralmente tudo aquilo que o Senhor tem lançado sobre a minha vida. Eu quero viver a plenitude do reino de Deus, até o último minuto, porque eu sei que eu estarei cumprindo tudo aquilo que o Senhor quer. A gente precisa viver isso. A gente não pode se contentar, e aqui eu quero concluir, a gente não pode se contentar com um cristianismo dominical. Se você tem vivido um cristianismo dominical, que é aquele que você vem, participa do culto, volta e vive uma outra vida durante toda a semana, e daí no domingo que vem você retorna e vive. Não faça isso. Não faça isso, porque o Senhor, Ele está escrevendo uma história, e a gente precisa ser participante de tudo isso. Quando você se converte, você se torna embaixador. Porque se não fosse assim, ele teria te levado faz tempo, se você não tivesse nada para fazer. Ah, mas eu já sou velho, não posso mais. Pode, a Bíblia fala até para os velhos, né? Os velhos sonharão. Não é assim que a palavra traz? É só para ficar sonhando? Não. É sonhar e levar isso às pessoas. Levar esperança para as pessoas. Existe uma obra, existe uma razão, e nós precisamos viver. No verso 18 e 19 lá de Hebreus, que a gente leu no início, fala de uma esperança. Essas promessas servem para que nós tenhamos esperança. Esperança daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus fará, crendo de todo o coração. Diante dessa palavra, que nós possamos não louvar mais como a gente louva, mas que nós possamos ter um coração adorador. Aí a gente entende aquilo que é adorar em espírito e em verdade. Aí sim a gente entende, porque você não está preso a este momento, mas você está preso nas promessas do meu Deus, que não se apartam da minha vida. Então, meu irmão, você pode estar enfrentando lutas hoje. Você pode estar enfrentando batalhas hoje. E batalhas grandes, que para você é muito grande, difíceis. Mas olhe para as promessas do Senhor, que Ele nunca iria te abandonar, que Ele nunca iria te deixar. Quando Jesus, antes de subir aos céus, Ele diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele falou isso só para os discípulos? Falou para cada um de nós. Estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. O pastor leu o Salmo 63 no início. E eu preguei lá na Manaim, algumas semanas atrás, neste salmo. Quanta verdade nesse salmo. E esse salmo é interessante, porque Davi, ele não estava debaixo de uma árvore, tocando harpa, feliz, contente, sorridente. Ele estava fugindo do filho, que estava conspirando contra o reino dele. Ele fugiu, ele não entrou em embate com o filho, mas ele fugiu. Ele estava numa caverna. E lá ele fala, Senhor, minha alma te almeja, eu te desejo. Tudo é melhor, até mesmo que a minha vida. Coloque-se em pé. Eu queria que você
refletisse sobre isso. O tema é: eu tenho uma promessa. Você pode dizer: eu tenho uma promessa? Você tem uma promessa. Você tem uma promessa. O Senhor está falando para você: ei, você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Tá? Batalha, luta, ou você tem uma promessa. Creia, viva, desfrute. Olhe para as promessas que já aconteceram. Se apegue nas promessas que te acompanham. E olhe com alegria para aquelas que virão. Porque o Senhor está escrevendo a sua história através da tua vida. Baixe tua cabeça. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse tempo. Te agradecer pela tua palavra, Senhor. Pai, se a gente fosse abordar aqui todas as promessas do Senhor, tudo aquilo que a gente encontra, Pai, a gente ficaria aqui dias e dias, horas, muito tempo, Deus, porque são muitas as promessas. E se nós abríssemos aqui para testemunhos, ó Deus, quantas pessoas viriam dizer o que o Senhor já realizou, o que o Senhor tem feito. Deus, nós queremos te exaltar, nós queremos te engrandecer, nós queremos dizer: Pai, nós te amamos, nós queremos te exaltar e viver uma vida na plenitude do teu reino, viver para o Senhor, Deus. Faz isso, Deus, na minha vida, faz isso na vida de cada um aqui, aqueles que estão acompanhando pela internet, Senhor. Pai, em todos, ó Deus, onde chegar essa mensagem, ó Deus, que todos possam olhar para as promessas do Senhor e entender que essas promessas são para mim, foram deixadas para mim, e como nós lemos no texto, servem como força para termos esperança. Porque quem deu essas promessas não foram homens, mas foi o Senhor. E o Senhor é aquele que não mente, é aquele que não volta atrás. Nós cremos e nós te louvamos e te exaltamos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado, igreja. Irmãos, podem sentar-se. O pastor e licenciado Éder pregou no dia de hoje sobre promessas que já se cumpriram no passado, promessas que estão se cumprindo. Bem como promessas que irão se cumprir, né? Nós estamos diante da mesa do Senhor, diante de uma promessa de Deus, no sentido de que a nossa igreja, do ponto de vista doutrinário, acredita na presença real no momento da ceia. Cristo se faz presente aqui, todos os domingos, especialmente no momento da ceia. Então, essa é uma promessa tal qual essas promessas que foram pregadas nessa noite. Acredite nisso. Vamos mais uma vez ter um tempo de meditação, fechando os nossos olhos. O grupo de louvor pode vir à frente já, e nós vamos orar silenciosamente para que possamos participar da mesa do Senhor. Deus, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, seja ela cantada, orada, pregada. Nós estamos neste momento do culto em que nós acreditamos nesta promessa de que o Senhor está presente em nosso meio. E a Sua presença, ela não é apenas uma presença que nos faz e nos traz o perdão, mas é uma promessa de que nos enche de esperança em relação ao nosso futuro. Nós um dia estaremos com o Senhor, e nós louvamos ao Senhor por isso, por podermos participar da sua mesa. E a sua mesa nos diz que o Senhor se entregou por nós, sofreu
padeceu, mas o Senhor está vivo. E nós louvamos o Senhor por isso. Que o Senhor possa cuidar dos nossos corações neste momento e que possamos examinar o nosso coração e que juntos nós possamos, como corpo vivo de Cristo, entregar, e que cada um nesta hora possa pedir o perdão pelas suas falhas, pelas omissões, pelo tempo que nós deixamos de fazer a sua vontade. Perdoa-nos, Pai. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, após ter dado graças, partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Por semelhante modo, após haver ceado, tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramado em favor de vós. Todas as vezes que comedes do pão e bebedes do cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Oremos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós pedimos a consagração do pão e do vinho, e que no momento em que a tua igreja participar dessa mesa, o Senhor Espírito possa nos encher de esperança e fé, que o temor, que o medo, que o receio possa sumir das nossas vidas, e que possamos marchar triunfantes, acreditando que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém e amém. Eu vou convidar os presbíteros para virem à frente, para distribuirmos o pão e o vinho. Acredito que o presbítero Laerte pode nos ajudar. Está aí? Por favor. A Célia não está, né? Vamos lá. Vamos ficar em pé, irmãos. Enquanto cantamos, vamos participar da mesa do Senhor. Os presbíteros irão distribuir os elementos da ceia. As crianças devem participar com os pais. Vamos cantar e comungar. Júbilo nos lábios, te louvo, oh meu Deus, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo, eu te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, eu te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno.
Obrigado, Senhor, por mais este momento juntos, e nós participamos da sua mesa na esperança de que as promessas do Senhor já se cumpriram, estão se cumprindo e irão se cumprir nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado por este tempo em que o Senhor falou aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Antes de encerrar o culto, nós vamos conhecer os aniversariantes da semana. Tem lá o banner, né? A Sinara está aqui, né? A Sinara está aí, né? Está com o Gabriel. O Heitor também está aí, né? Eu vi o Heitor aí. A Vera, a dona Vera está aí? Hoje não? Não, né? E o Edson também não está, não. Mas nós vamos agradecer a Deus pelas vidas que fizeram aniversário. E nós vamos orar com vocês. Vocês que estão aqui podem vir à frente. Não sei se o Gabriel vai deixar. Prometo orar bem baixinho para não acordar o Gabriel. Heitor, você está grande, Heitor. Isso aí. Vamos ficar em pé, gente? Estenda a sua mão aqui. Nós não vamos cantar parabéns hoje, porque senão vai acordar o Heitor, tá? Acordar o Gabriel, o Heitor está acordado. Boa, ei, pastor. Vamos orar. Senhor, o Rogério e a Rose. Estão representando o filho. O Rogério também. Então a Rose não quis vir? Está tímida? Então tá jóia. Então vamos orar agora. Senhor, nós somos gratos por estes irmãos queridos que estão aqui à frente. Também nos lembramos daqueles que completaram mais um ano de vida, mas que não estão aqui fisicamente, mas que através das nossas orações eles são alvos nesse momento do amor do Senhor. Obrigado por essas vidas, que o Senhor possa conservar essas vidas, que o Senhor possa abençoar o seu caminho, que o Senhor possa proteger de todo mal e de todo perigo, e que todos eles, Pai, possam sempre reconhecer que o Senhor é o Senhor de toda a vida. É o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem sustenta a vida, e que esses irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida nesta semana, sejam agraciados pela promessa e pela bênção do Senhor. Aonde quer que estejam neste momento, que a sua boa mão seja com cada um deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode sentar. Pode sentar, irmãos. Eu quero também lembrar que neste sábado nós teremos o bazar da igreja. A organização começa na sexta-feira. Por favor, falem aí com a Cirlei para colaborar com o bazar, né? E não se esqueçam de que o bazar é das 8 ao meio-dia, tá? A importância de que os irmãos possam ajudar em todos os sentidos, tanto na organização na sexta-feira, quanto também no bazar durante o sábado pela manhã, ok? Temos também aí o banner. Este banner também há um outro banner. Não sei se o André tem o outro. Nós vamos ter a comemoração do aniversário da nossa igreja no sábado que vem, dia 12, às 5 da tarde, tá? Neste culto nós teremos a ceia e também teremos sempre temos uma oferta especial. Estará pregando o novo presidente da igreja, reverendo Sérgio Gini. Esse irmão foi eleito agora, no mês de maio, e ele tomou posse nessa semana, quando a nossa Assembleia Geral estava reunida. Nós queremos levar o maior número de pessoas possível aqui da igreja, tá? Todas as igrejas do nosso presbitério estarão lá.
E eu gostaria de ver os irmãos lá comigo, tá? Quando nós levantarmos lá, todo culto do dia 31 de julho, as igrejas são apresentadas, tá? E eu gostaria que quando apresentarem a segunda IPEI de São José dos Pinhais, calma. Quando apresentarem a segunda IPEI de São José dos Pinhais, eu não ficasse em pé sozinho, tá? Eu gostaria de que os irmãos pudessem separar um tempo no sábado para estarem lá comigo, para celebrar esse aniversário da Igreja Presbiteriana Independente. Aqueles que não têm carro, o Rodrigo está se dispondo aí a levar com a Kombi, tá? Então o culto às 17 horas e a Kombi vai sair daqui às 4 horas. Eu acho que 4 horas é um bom horário. Se você tem o seu carro e vai de carro, mas não está completo, vem até aqui também para dar carona para aquelas pessoas que não têm como ir, tá? Então vamos marcar aqui a saída da igreja às 4 da tarde. Venha, participe. É uma festa bonita, gostosa. Após inclusive o culto, nós teremos um tempo de confraternização. Teremos salgadinho, bolo, refrigerante, né? Então vamos participar da festa. Primeiro da festa espiritual, depois da festa com o bolo e salgado, como sempre todos os anos. Então eu conto com a presença de toda a igreja, a não ser que você vá trabalhar, tá? Que você tenha que trabalhar no dia. Do contrário, você não pode perder essa festa, tá? Eu vou ficar na entrada, inclusive, ticando quem que vai estar, tá? Olha, Zequinha veio, presente. Mariazinha veio, presente. O Joaquim não veio, falta, né? Então, estou pedindo para, como pastor da igreja, eu estou falando isso para todo o presbitério. Está aqui o Éder que não me deixa mentir sozinho. Essa semana eu passei um aviso para todos os pastores, como presidente do presbitério: olha, é importante a presença de vocês, da sua igreja, todo mundo precisa estar lá, tá bom? Então eu conto com a presença de todos vocês, tá? Um último aviso: a nossa igreja vai começar uma atividade nova agora a partir do mês de agosto. Nós já dividimos a igreja em alguns grupos e nós vamos fazer alguns trabalhos a partir desses grupos com as pessoas, tá? O conselho vai se reunir essa semana para poder tomar aí os detalhes finais, e gostaria que você orasse para que nós tivéssemos um trabalho nesse segundo semestre bastante abençoado, tá? Então todos vocês estarão em algum grupo, e esse grupo vai se reunir em momentos específicos. Quando nós formos iniciar o trabalho, nós vamos convocar todo mundo para uma reunião, para explicar e para escolher qual o melhor dia para a reunião dos nossos grupos, tá ok? Então eu conto com a oração, com a participação e com a ajuda de todos também, em nome de Jesus. Mais algum aviso que eu me esqueci? Acho que é isso, né? Essa semana foi dia do presbítero? Certeza? Então tá bom. Segunda-feira, né, seu João? Segunda-feira foi dia do presbítero. De fato, nós passamos aí um aviso nas redes sociais da igreja, mas vamos orar pelos presbíteros, sim. Está aí o seu João que não deixou esquecer. Onde estão os nossos presbíteros? Aqueles que estão com mandato e aqueles que estão já em disponibilidade. Presbíteros e presbíteras. Nem todos estão aqui hoje, mas os presbíteros presentes, por favor, venham. Presbíteros e presbíteras. Regina, seu Edson, Rogério, Laete, Fábio e Ederson. Seu Edson estava vindo, mas é diácono. Eu passei assim, puxa, mas acho que o seu Edson foi presbítero já lá no passado. Mas ele já está com vontade de ser presbítero, né? Isso aí, seu Edson. Fique em pé. Deem um sorriso para os presbíteros, os seus presbíteros. Podem sorrir para eles, irmãos. Tá? Orem por estes homens, por esta mulher. Na verdade, nós temos duas presbíteras, né? A Célia e a Regina. Orem por essas pessoas, homens e mulheres de Deus.
Assim como nós oramos pelos diáconos na semana passada, nós estamos orando e agradecendo a Deus também por essas vidas, né? Que Deus possa derramar sobre vocês toda sorte de bênçãos. Podem olhar um pouquinho para mim agora aqui. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe, tá? E que vocês tenham frutos em todos os sentidos. E que Deus possa prover as necessidades de cada um de vocês, porque vocês trabalham para o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo, em nome dele. Amém? Vamos orar. Estenda a sua mão para cá. Deus bendito, nós agradecemos. A nossa igreja comemora o dia do presbítero e da presbítera nesta semana. Comemorou. E nós somos gratos por essas vidas. Pedimos que a sua boa mão esteja sobre a vida deles e que eles recebam a recompensa do Senhor. O Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Que o Senhor seja gracioso para com cada um deles em todos os sentidos e abençoe os planos e os sonhos dos seus corações, Pai. Muito obrigado por essas vidas, que o Senhor os proteja, ilumine e que o Senhor fortaleça a fé de cada um deles e também a esperança. Que as famílias também sejam abençoadas, Pai, em todos os sentidos, e que eles sejam separados para a boa obra do Senhor sempre. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir esses irmãos. Deus abençoe. Pode sentar. Obrigado. Nós vamos orar agradecendo a Deus por este culto, né? Depois do culto temos um café. O Éder acabou não apresentando bem a esposa e os filhos, né? A esposa está aqui, é Priscila. Dá uma olhada para trás aí, Priscila. Levanta a mão. Deus abençoe a Priscila, os seus filhos. O nome dos filhos? Pedro e o André. Uma dupla, hein? Dupla. Pedro e André. Olha para trás também aí, Pedro e André. Levanta aí o André. Aí. Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Deus te abençoe, Éder, a sua vida, a sua família, que da mesma forma você possa ser pleno da presença de Deus em nome de Jesus, tá? Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor por este tempo de culto. Obrigado por tudo que cantamos, por tudo que ouvimos, pelas orações, pela pregação. E a nossa esperança é de que as promessas do Senhor acompanhem a cada vida durante toda a semana, Pai. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo de casa e também aqueles que irão assistir este culto depois. Que as promessas do Senhor continuem se cumprindo na vida de cada membro desta igreja. Aqueles que não estão aqui, aqueles que estão distantes, bem distantes daqui, que a mão do Senhor possa proteger, iluminar, e que nada possa nos arrebatar do cuidado e das mãos de Deus, Pai. Muito obrigado por este culto. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Recebei a bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as consolações, a unção do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada vida, cada lar, cada pessoa, hoje e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus